Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ícaro e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo na nossa aula de ciências sobre energia renovável. A nossa habilidade é identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e os tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. Primeiro, quando se fala de fontes de energia, elas são recursos dos quais se pode obter energia, que pode ser destinada à produção de calor, eletricidade e à movimentação de transportes. As fontes de energia podem também ser classificadas como renováveis e não renováveis. As fontes renováveis se caracterizam pela capacidade de serem repostas naturalmente, sendo por essa razão consideradas fontes inesgotáveis. Um ponto importante aqui a ser destacado, quando se trata de fontes de energia renovável, é que realmente essa característica da energia renovável é porque ela pode sim ser utilizada em um curto espaço de tempo, né? Diferente da energia não renovável, que ela não se renova em um curto espaço de tempo. O primeiro tipo de energia renovável que nós vamos trabalhar agora é a energia hídrica, né? A energia que é produzida pelas usinas hidrelétricas. A primeira usina hidrelétrica começou a funcionar em 1882 nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira delas surgiu um ano depois em Diamantina, em Minas Gerais. Hoje em dia, a maior hidrelétrica do mundo é a de Três Gargantas, lá na China, e a segunda é a de Itaipu, localizada no Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A energia hídrica é um tipo de energia bastante utilizado no nosso território brasileiro, inclusive é a que é mais utilizada, né, atualmente, e ela tem essa característica de ser um tipo de energia limpa devido a essa capacidade, né, de utilizar a água e essa água ela pode ser utilizada novamente. Então, nesse caso, ela é classificada como um tipo de energia limpa. Então, nós tivemos na nossa região essa primeira usina hidrelétrica que foi inaugurada no norte do país, né, na região amazônica, que foi aqui no estado do Maranhão. Aqui na imagem você observa essa usina hidrelétrica de Itaipu, né? Você observa que ela tem uma grande extensão, um grande volume de água armazenado aí nessa represa e nós vamos discutir um pouco sobre o impacto também, apesar de ser uma energia limpa, energia renovável, mas gera um impacto que a gente vai discutir agora. Então, a maior parte da energia elétrica no Brasil é produzida por usinas hidrelétricas. Na imagem você vê um pequeno esboço de como que é feita essa produção de energia, né? Você tem ali a usina hidrelétrica que ela gera energia através da movimentação dessas turbinas, que são giradas ali devido à força da água, e essa transmissão ela acontece, tá? E é feita a distribuição até chegar aos pontos onde vai ser feito o consumo, que são as residências, as empresas, enfim. Quais são as vantagens das usinas hidrelétricas? Elas podem favorecer o turismo e o desenvolvimento econômico da região onde se encontram. A água represada pode ainda ser utilizada em plantações que estão localizadas próximas a essas usinas. Durante o funcionamento das usinas, há uma baixa liberação de gases poluentes e a água utilizada na usina retorna ao rio. E além disso, a durabilidade de uma usina é longa e a água do nosso país é abundante, então isso favorece o nosso país, ele ter uma produção de energia elétrica através das usinas hidrelétricas em maior quantidade. Agora vamos falar um pouco sobre as desvantagens das usinas hidrelétricas. Ocorre um alagamento de grande área, destruindo ecossistemas ou mesmo causando desequilíbrio ecológico nas imediações dessas áreas, tá? Então, quando é construída uma usina hidrelétrica, essa barragem, ela gera um ponto de alagamento muito amplo, tá? E isso causa destruição de ecossistema. Então, isso é um ponto negativo aí das usinas hidrelétricas. Além disso, a vegetação submersa em virtude da decomposição pode gerar o gás metano, tá? O gás carbônico e o óxido nitroso, que acarretam mudanças climáticas. A modificação do fluxo do rio, provável assoreamento, destruição de ecossistemas e desequilíbrio ecológico. O impacto social, pois as populações ribeirinhas são deslocadas para outros locais, já que essa área onde eles habitavam antes vai ser uma área alagada. E o curso dos rios é alterado para o represamento de água, tá? Então, aí são as desvantagens da usina hidrelétrica. Já a energia maremotriz é um outro tipo de energia considerado renovável, tá? Conhecido como energia das marés, por ser proveniente do movimento delas.
Para que ocorra a conversão de energia cinética das ondas em energia elétrica, é necessária a construção de geradores. Após ser construída, uma barragem com turbinas e com portas de acordo com o ciclo das marés, forma-se um reservatório. E aí, quando a maré está alta, as turbinas hidráulicas elas giram, sendo responsável pela produção de energia elétrica. Qual que é a desvantagem desse tipo de energia? Ela só pode ser instalada na região costeira, ou seja, só pode ser instalada na região do litoral. Os equipamentos colocados dentro da água podem afetar os seres vivos, tá? Os seres vivos marinhos, em virtude da alteração do seu habitat. E as rotas marítimas podem ser prejudicadas também. Além disso, os equipamentos provocam poluição visual e trata-se de uma energia cara se comparada a outros tipos de energia. Então essas são as desvantagens aí dessa energia chamada de maremotriz. Já a energia eólica é algo que vem avançando aqui no nosso país, a produção de energia, né, aí que se utiliza do vento, é a energia que vem do vento e no Brasil ocupa um quarto lugar entre as matrizes de energia elétrica. A nossa região Nordeste, ela é muito favorecida nesse aspecto para a instalação de usinas de produção de energia eólica por conta da condição que nós temos do litoral, onde tem bastante vento. Então isso favorece a instalação desse tipo de usina, tá? Então a exploração desse tipo de energia não é recente, pois ela foi usada no período das grandes navegações, né? Aí as embarcações que eram movidas através do vento para auxiliar nesse deslocamento, né? Aí nos mares. A energia eólica foi ainda usada nos moinhos de vento responsáveis pela moagem de cereais. Então ela não é algo novo, né? Já vem sendo utilizada há bastante tempo aí ao longo da nossa história. Essa energia é obtida nos parques eólicos para geração de eletricidade. A energia cinética dos ventos move as pás das hélices, que produzem uma rotação e gera energia mecânica. E depois essa energia é convertida em energia elétrica pelos chamados de aerogeradores. A construção de um parque eólico pode acontecer tanto em terra quanto no mar. E o pré-requisito é que a área destinada à sua instalação ela apresente determinada frequência e velocidade dos ventos, sendo o relevo e o clima regional também importantes. Aqui no estado do Maranhão, nós temos usinas eólicas instaladas na região ali de Barreirinhas, né? No município também de Paulino Neves. Então, esse tipo de energia ela é produzida aqui no nosso estado também. Nós temos um mapa e uma tabela que mostra algumas informações bem relevantes nesse aspecto em relação aos parques eólicos aqui no nosso país. Se você observar na imagem, é possível perceber que a maioria desses parques eólicos estão instalados na região Nordeste. Essa região ela é privilegiada com ventos constantes, o que favorece a instalação de parques eólicos nessa região. Então, na tabela, nós observamos a colocação. Em primeiro lugar, nós temos o Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, o estado da Bahia. Em terceiro, o Piauí. Quarto lugar, o estado do Ceará. Quinto lugar, o Rio Grande do Sul. Sexto lugar, o estado do Pernambuco. Em sétimo lugar, a Paraíba. Em oitavo lugar, o nosso estado, o estado do Maranhão. Em nono lugar, nós temos Santa Catarina, seguido de Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Então perceba que a maioria dos estados aí que estão nessa tabela, assim como na imagem, são os estados do Nordeste. Agora observe quais são as vantagens da utilização da energia eólica. Ela não emite poluentes, é uma fonte inesgotável de energia e contribui para o aumento de empregos regionais. Então são várias vantagens aí que a gente tem na instalação de parques eólicos. Em relação às desvantagens, que também é importante destacar aqui, é a produção essa produção energética, ela oscila, pois isso vai depender do vento ali, que às vezes ele pode ser irregular. Tá? O preço dos equipamentos também não é barato, então isso também é considerado uma desvantagem. E os parques têm que ter uma grande extensão territorial. Além disso, as grandes pás dos cataventos são responsáveis por interferir na migração dos pássaros, podendo atingir alguns e até mesmo machucá-los. Além disso, há alteração da paisagem original em função dos inúmeros aerogeradores instalados na região. Já um outro tipo de energia considerado renovável que nós temos aqui é a energia geotérmica.
tá? Ela é caracterizada por utilizar o calor proveniente do interior da Terra. E essa energia é usada diretamente devido ao aproveitamento do calor do interior da Terra, que aquece as águas subterrâneas que alimentam as fontes termais. E é necessária a construção de centrais geotérmicas onde o calor do interior da Terra será transformado em energia elétrica. Os países que mais utilizam esse tipo de energia, nós temos os Estados Unidos, a Indonésia e a Filipinas. Então esses 3 países aí são os que mais utilizam desse tipo de energia. Na imagem você pode perceber, tá, um esboço de como que é feita a produção desse tipo de energia, tá? Você tem ali no fundo, né, na parte do subsolo, esse aquecimento das rochas, né, provocado ali pelo magma no interior da Terra, e esse magma, devido à sua alta temperatura, ele aquece a água, então nós temos presença de água quente, tá? Então por isso o termo geotérmica. Diante disso, esse vapor, ele é captado, vapor de água do interior da Terra, e isso faz com que a turbina ela gire, fazendo com que isso produza ali a energia elétrica, certo? O outro tipo de energia que nós vamos abordar aqui agora é a energia proveniente da biomassa, tá? Essa energia, chamada de bioenergia, provém de material orgânico, qualquer tipo de vegetação, do lixo orgânico, dos resíduos também agroindustriais e dos dejetos de animais. É uma fonte renovável e barata de geração de energia. Por isso, considerada uma alternativa viável para substituir os derivados de combustíveis fósseis, que é o maior vilão da história atualmente em relação aí ao nosso clima. Esses podem gerar calor, energia elétrica e mecânica. O que a gente pode observar, pessoal, é que esse tipo de energia ele vem tendo um grande desenvolvimento especificamente aqui no nosso país, tá? O Brasil, devido a essas dimensões territoriais que a gente tem bem vasta, favorece a utilização desse tipo de energia da biomassa, já que a gente tem aí a grande produção, tá? Principalmente de matéria orgânica proveniente das lavouras, e isso favorece, tá? Uma empresa aqui na nossa região, ela utiliza esse tipo de energia da biomassa, tá? A empresa Suzano, ela se utiliza desse tipo de energia para poder abastecer a sua unidade industrial aqui na nossa cidade. Então, isso realmente é algo bem importante no que se diz respeito à utilização de energia renovável. Já os biocombustíveis, nós podemos destacar aqui o bioetanol, que é produzido sobretudo a partir da fermentação da cana-de-açúcar e do milho, podendo também ser obtido da beterraba e do trigo. O uso do bioetanol vem aumentando no Brasil, o que é favorecido pela fabricação dos veículos flex, tá? Então o nosso país ele é referência, né, na utilização desse tipo de combustível aí. Já o biodiesel, ele trata-se de um líquido produzido a partir de diferentes óleos vegetais, dentre eles a palma, a mamona, a soja, o girassol e o amendoim. O algodão também pode ser destacado, a cânula e o dendê, ou também de gorduras de animais. No Brasil, ele é produzido sobretudo do óleo de soja. O biogás é um outro tipo de biocombustível, que é constituído por uma mistura de gases, o gás metano é o principal deles, acompanhado do gás carbônico. Esses gases são originados da digestão anaeróbica, ou seja, que ocorre na ausência do gás oxigênio a partir da biomassa. Nós temos ainda os biofertilizantes, que são produtos aí da fermentação anaeróbica, obtida a partir da lavoura de dejetos animais, são formados pela matéria orgânica decomposta em estado líquido, rica em nutrientes e livre de micro-organismos patogênicos. Pode ser usada para a correção do pH do solo também. E o carvão vegetal, ele é resultado da queima, ou seja, da combustão ou da carbonização, é o aquecimento na ausência de oxigênio, tá, da madeira, e é usado para abastecer siderúrgicas, lareiras, churrasqueiras, fogões e aquecedores. Então esses são os exemplos aí relacionados aos biocombustíveis. Energia solar. Quando se fala de energia solar, o nosso país ele é privilegiado nesse aspecto, tá? Por quê? Porque o Brasil ele tem uma posição geográfica muito próxima à linha do Equador que favorece
a produção da energia solar. Então a maneira mais comum de obtenção dessa energia é por meio do uso de placas fotovoltaicas, tá? Que captam a energia luminosa e converte essa energia luminosa em energia elétrica. Esse sistema é o formador das usinas solares, chamadas também de complexo solar ou parque solar. E nos últimos anos, a utilização desse tipo de energia ela vem aumentando de forma significativa, especificamente pelo fato de ser fácil a sua instalação. Tá? Hoje em dia, um número considerável de residências, de empresas já utilizam esse tipo de energia, aí podendo ser instalado facilmente no telhado aí dessas casas ou mesmo dessas empresas, o que facilita aí, a geração desse tipo de energia. Na imagem você observa aí um parque, né, de produção de energia solar, onde você tem a instalação de várias placas solares, né, as placas fotovoltaicas, onde você tem aí a produção da energia elétrica, né, utilizando-se desse sistema. Vocês vão ver agora um vídeo que fala um pouco sobre o conteúdo que a gente abordou na aula de hoje e logo em seguida a gente volta com a resolução dos exercícios. O que é energia limpa? Energia limpa é toda energia renovável, que não emite substâncias poluidoras no meio ambiente. Hidráulica, solar, eólica, geotérmica, maremotriz e de biomassa são alguns exemplos. A pesquisa por fontes de energia renovável tem como objetivo a substituição dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, considerados vilões do meio ambiente. Além de não renováveis, liberam diversos gases poluentes na atmosfera, intensificando o efeito estufa e agravando o aquecimento global. A boa notícia é que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, que, embora sejam os maiores poluidores do planeta, também são os que mais investem em energia limpa. Cerca de 80% de toda a energia gerada no país tem fontes renováveis, número 3 vezes maior que a média global, que gira em torno de 26%. Em primeiro lugar, com larga vantagem, está a hidráulica, com 59,6%, seguida pela eólica, que conquistou no ano passado o segundo lugar com 9,3%, e pela de biomassa, em terceiro lugar, com 8,7%. A energia solar tem grande potencial no Brasil, mas no momento responde apenas por 1,7% da energia produzida no país. Bem, pessoal, vamos lá. Dando continuidade à nossa aula, vamos responder aqui alguns exercícios para poder fixar aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. Na nossa primeira questão, diz o seguinte: as fontes de energia podem ser classificadas conforme a sua origem, em renováveis e não renováveis. As fontes renováveis de energia têm como principal característica a letra A, necessidade de baixos investimentos financeiros para a produção elétrica. Letra B, utilização de elementos ambientais finitos para a produção energética. Letra C, dependência da utilização de combustíveis fósseis para sua produção. A letra D, emissão de poluentes atmosféricos causadores do aquecimento global. E a letra E, utilização de recursos naturais que possuem a capacidade de regeneração. Então, de acordo com a nossa aula de hoje, a resposta correta é a letra E. A utilização de recursos naturais que possuem capacidade de regeneração rápida, né? Então, foi isso que a gente viu no começo da nossa aula. A nossa segunda questão diz assim: o Brasil apresenta uma grande utilização de energia renovável na sua matriz elétrica. Qual fonte renovável é mais utilizada pelo país na atualidade? Falei isso na aula de hoje, mas vamos observar as alternativas. Letra A, petrolífera. Letra B, hidráulica. Letra C, nuclear. Letra D, geotérmica. E a letra E, biomassa. Então, de acordo com o que nós vimos na aula de hoje, é a letra B, energia hidráulica, né? Uma das maiores fontes de produção de energia aqui no nosso território aí é proveniente das usinas hidrelétricas. Então, a alternativa correta, a letra B. A nossa próxima questão: os biocombustíveis são muito utilizados no Brasil. Esse tipo de combustível é derivado da biomassa, uma fonte de energia renovável que utiliza
Letra A, sedimentos derivados da exploração de áreas de bacias sedimentares. Letra B, refugos provenientes do processo de extração do carvão mineral. Letra C, efluentes produzidos pela combustão de derivados do petróleo. Letra D, resíduos orgânicos oriundos da decomposição de animais e plantas. E a letra E, materiais derivados da produção de carvão mineral e carvão vegetal. Então, de acordo com o que a gente trabalhou na aula de hoje, a letra D é a alternativa correta. Resíduos orgânicos oriundos da decomposição de animais e plantas, que é isso que eu falei para vocês em relação aí aos biocombustíveis, especificamente a biomassa. Nossa quarta questão: como é chamada a fonte de energia renovável que é oriunda da movimentação das águas oceânicas? Essa questão ela é bem tranquila de ser respondida, né? A letra A diz que é bioenergia. A letra B, maremotriz. Letra C, hidroelétrica. A letra D, termonuclear. E a letra E, oceanográfica. Então, de acordo com aquilo que a gente trabalhou na aula de hoje, a alternativa correta é maremotriz, que é a energia produzida a partir do movimento das marés. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre energia renovável. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu tenha contribuído de forma significativa para a aprendizagem de vocês. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!